Olá, eu continuo me chamando Armando. Uma boa noite na paz de Jesus, né? Tarde e noite na paz de Jesus, né? Que bom estarmos aqui juntos de novo. E essa semana foi uma semana muito especial. Logo no início da semana nós tivemos uma reunião muito importante com a atual secretária da Justiça, a doutora Socorro França, secretária da Justiça do Estado. E já há alguns dias que nós tínhamos essa reunião programada e foi um momento muito especial. Foi assim um final de expediente. Nós estávamos ali confirmando a renovação do nosso convênio com a Secretaria de Justiça para que a gente possa continuar ou dar continuidade ao trabalho que realizamos nos presídios, já agora há mais de 10 anos, que a gente faz isso, celebrando a restauração. E para mim foi muito significativo perceber o quanto esta comunidade tem influído na vida pública desse Estado de uma forma muito positiva. A gente foi apresentando um a um dos que estavam ali na mesa. Eu tive a oportunidade de falar rapidamente um testemunho da minha vida, de onde eu vim, de São Paulo, da Zona Norte, como a gente começou a igreja aqui, a continuidade, a nossa vinda para esse lugar, a transformação do entorno, muitas vidas transformadas, o trabalho no presídio, iniciado com João Batista, e depois foi expandindo o nosso trabalho naquela comunidade ali dos Trilhos, depois a comunidade do Dendê, do Curió. Então eu fiz um panorama sobre a atuação da Igreja Batista Central de Fortaleza nestas áreas vitais da nossa cidade. Depois, ao meu lado, estava também o Coronel Plauto, que é do meu grupo de relacionamento, já foi diretor de presídio, participou como diretor de um dos presídios aqui de Fortaleza, numa época muito importante para a segurança pública, para a política carcerária. Foi uma época que praticamente não houve rebelião. Foi uma época em que ele fez uma limpeza no presídio, saneou muita coisa, levou indústrias lá para dentro. E esta igreja, nessa época, e até um pouco antes, teve a oportunidade também de iniciar um trabalho que era uma rádio interna, dentro do presídio. Uma rádio privada para os presidiários, e essa rádio funcionava exatamente lá na Oswaldo Cruz, onde nós nos reuníamos. Nós tínhamos um estúdio ali pequenininho. Depois isso foi também trabalhado dentro da própria CPPL, onde nós começamos aquele trabalho ali com a Capitã Keidna e depois o próprio Coronel Plauto, e nós podemos contar a história de como a rádio começou. E começou através desta igreja, um ministério, o Rodrigo, que estava lá com a gente também, que hoje é um funcionário importante dentro da secretaria, já passando por praticamente 4 secretários. Cada coisa que a gente ia falando, ela dizia: vocês começaram isso? É verdade, porque hoje a rádio, ela ganhou um grande prêmio, o Prêmio Inovar, e a rádio é muito conhecida, né? A rádio hoje tem um estúdio próprio lá na Secretaria da Justiça, só que, obviamente, os iniciadores nunca participaram de nenhuma premiação ou coisa parecida, porque isso ficou como sendo uma iniciativa do próprio governo, né, e daquelas pessoas que fizeram os governos anteriores. Mas a gente estava lá se deliciando de ver como Deus tem nos usado, né? Depois falamos também dos mutirões de limpeza, que ainda são feitos de quando em quando nos presídios de Fortaleza, Pacatuba, presídio de segurança máxima. Contamos para ela episódios em que nós estávamos limpando ali, o pessoal nosso, os voluntários aqui, limpando uma daquelas alas que fica entre um conjunto de celas e outro conjunto de celas, e naquela limpeza foram tirados caminhões, né, carretas assim de sujeira lá de dentro, e num desses episódios os irmãos acharam um pacotinho
e logo o pessoal da facção lá do presídio chamou a atenção dos irmãos, porque aquele negócio não era para ter sido jogado fora, né? Fazia parte de um carregamento que foi jogado ali dentro. E o pessoal do PCC ameaçou os irmãos a princípio, né? Mas depois o Bezerra, com aquele jeitinho dele, muito carinhoso, foi lá e convenceu o traficante que valia a pena perder aquilo ali e ganhar outra coisa, né? Ganhar limpeza, cuidado, palavra, e assim foi, e assim a gente tem subsistido. O Nelson estava lá também, o nosso embaixador, que está trabalhando para um novo estilo de presídio que vai ser implantado aqui no Ceará, chamado APAC. Então, podemos falar também que dominicalmente aqui nessa propriedade, nós temos pessoas que estão cumprindo pena alternativa, porque o juiz permite que essas pessoas passem o domingo aqui com a gente. São pessoas amadas, pessoas que Jesus ama, pessoas que estão atrás de uma oportunidade, são ministrados aqui, ficam aqui com a gente, assistem o culto e depois voltam para o seu local de reclusão, né, muitas vezes. Então, nós fomos contando as histórias, né, dos voluntariados e tudo. Foi um tempo muito precioso. Realmente foi um momento de muita gratidão. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, né, agradecendo a Deus pela influência. Também a Ana, que estava aqui com a gente, que vai ao presídio feminino toda semana ali, conhece aquelas mulheres, falando da obra que essa igreja tem feito, ajudando aquelas mulheres com elementos assim de higiene pessoal, coisas que são levadas para os filhinhos, né, para os pequeninos, os infantes que ali estão com aquelas mulheres. Então foi um tempo assim muito precioso, e foi muito interessante também que a nossa igreja não apenas faz esse tipo de trabalho, mas também funciona às vezes como denúncia, né? Pouco antes da gente iniciar a reunião, eu tinha ido num encontro no presídio feminino aqui, no Dia Internacional da Mulher, e fui dar uma palavra para as presidiárias. E depois daquilo ali, eu até contei isso a semana passada, tinha uma senhora com um bebezinho que veio me procurar, estava muito preocupada por causa da sua criança, que iria voltar para casa, e o marido estava preso também. E naquele dia nós fomos levados pelo pessoal de imprensa, com as câmeras, as luzes, né? E estavam lá os outros secretários, e aquele séquito político, né, ao redor da doutora Socorro França, e foram visitar um berçário, muito lindo, muito ajeitadinho, muito arrumadinho, né? Aí eu perguntei para a Ana, e o berçário, como é que está? Disse, pastor, depois que a doutora Socorro saiu de lá, o berçário foi fechado e não abriu mais. Como a maioria das coisas que acontecem nesse nosso estado, né? São inauguradas, sabe lá Deus por que motivo, e depois são fechadas, porque invariavelmente o propósito é sempre outro, que não o real bem-estar das pessoas. São raras as oportunidades que nós podemos vislumbrar um posto de saúde, uma escola, algum equipamento público sendo de verdade inaugurado para isso. Então, na hora que nós estávamos sentados ali com a doutora Socorro França e secretária, ela muito solista, a gente também, contando as bênçãos, né? Eu não me aguentei, aí eu disse, a senhora precisa saber de uma coisa aí. Então, além da gente vir falar das coisas boas, nós viemos também fazer uma denúncia. É que o berçário que a senhora inaugurou na terça-feira, no dia 8, no outro dia foi fechado e não abriu mais. Isso só foi feito para a senhora assistir e tchau. Ela regalou os olhos, não precisa me dizer mais nada. Ficou consternada e chateada por ser uma mulher íntegra, né? Uma mulher que a gente tem caminhado junto e confiado. Certamente ela deve ter tomado as providências para a reativação daquilo que muitas vezes as pessoas gostam de fazer só para inaugurar, para mostrar, para sair na foto. Todo mundo gosta de brincar de papagaio de pirata, ficar atrás ali da secretária, né?
atrás das câmeras, e depois que aquilo passa, os dividendos políticos são angariados e o povo continua na mesmice, como acontece com o nosso posto, com essa escola que nós lutamos para ter uma quadra e não tem, com o que acontece nessa e em outras comunidades na nossa cidade. Então eu estou compartilhando isso como uma forma de dizer que eu louvo a Deus por essa comunidade, por vocês, grupos de relacionamento, que fazem atos de compaixão, que se doam e se dão. Quero louvar a Deus pelos irmãos. Nós dissemos para ela várias vezes: doutora Socorro França, a senhora não tem ideia de quantos funcionários a senhora tem, não custa absolutamente nada para o governo. São estes amarelinhos dos CR prisões, são os voluntários dos GRs que estão indo de repartição em repartição, onde há necessidade, obviamente, né? Para ajudar, para amparar, para cuidar, bairros, favelas e outros cantos aí. Aliás, a semana passada eu até comecei falando do Dendê e chamei de Curió. Depois eu mesmo estava me assistindo e disse: você errou, rapaz. Aí eu puxei minha orelha, né? O pessoal foi ao Dendê, certo? Que fica ali no Edson Queiroz, e dali, quando a gente sai daquela propriedade que a gente tem, desce para a chamada Babilônia, que é um local difícil de alguém pensar que haja possibilidade de sobrevivência num lugar como aquele. Então eu quero louvar a Deus, e louvar a Deus por você que sustenta essa obra e possibilita que esses homens e mulheres durante a semana se desdobrem e se dediquem, peguem os carros, põem combustível e passam o dia, às vezes horas e horas e horas, servindo ao Senhor, levando o amor de Jesus para o sistema prisional. E o nosso advogado, Cláudio Justa, que hoje é presidente do Conselho Penitenciário, também um homem que saiu daqui como voluntário e hoje alçado numa posição de muita importância nesse cenário aí. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente continue servindo ao Senhor com alegria. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca pregou um evangelho desencarnado, ele nunca pregou um evangelho de palavras, ele nunca pregou um evangelho emotivo de frases que a gente repete e que não encarna. Deus poderia ter ficado na sua glória, ter só mandado um recado via internet, via fax naquela época, uma trombeta, mas ele se fez gente como a gente, pisou nesse mundo, tocou nas pessoas, andou no meio de pecadores, andou nas festas e nos lugares onde as pessoas mais precisavam do seu amor, abriu a casa, recebeu pessoas em casa, curou enfermos, tocou em doenças, restaurou vida de pessoas. Este é o Jesus a quem nós seguimos e servimos. Esta igreja jamais vai se identificar com uma filosofia, com um enunciado teológico, com uma discussão qualquer da letra. Nós vamos nos identificar com o Jesus que toca vidas. É a cura para a alma dos outros. Ela habita em mim e habita em nós. E nós fomos os primeiros a termos recebido de Deus a cura e a restauração, para que a nossa vida, o nosso tempo, tudo que a gente tenha, possa ser dedicado para a restauração de outras pessoas em nome de Jesus. Então nós vamos continuar nessa mesma tocada aí para a glória de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Abram comigo em Gálatas capítulo 6 e vamos ficar em pé para a gente fazer uma leitura rápida dos versículos 1 até o verso 5. Gálatas 6, 1 a 5. Paulo escreve uma carta às igrejas da Galácia, é a atual Turquia, cuja capital é Istambul, localizada na Ásia Menor,
pega também do outro lado de Istambul um pedaço da Europa, o lugar da chamada Capadócia, é a região turca, onde temos ali as 7 igrejas do Apocalipse localizadas ali. Então Paulo escreve uma carta à igreja, ou às igrejas que se encontravam na região da Galácia. E ele, no capítulo 6, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, algum erro, vocês que são espirituais, guiados pelo Espírito, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Senhor, nós oramos nesta tarde e noite, que o Teu Espírito abra um espaço na nossa mente, no nosso coração, para compreendermos a Tua palavra, compreendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer, cada um na sua particularidade, no seu ângulo de visão do texto e daquilo que vai ser dito por mim, Senhor. Então eu peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos dê sabedoria e nos ajude a aplicar a Tua palavra segundo a Tua vontade. Faz-nos sensíveis, Senhor, uns aos outros, nesses dias difíceis, terríveis, dias de tantas decepções, que nós possamos, firmados no Teu Espírito, na Tua palavra, no Teu poder, sermos âncora, ajuda, braço, ombro para os nossos irmãos. Nós te pedimos isso, Senhor, que essa comunidade seja uma comunidade de restauração, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Hoje eu queria tratar de um texto que de quando em quando ele volta, né? Ele é recorrente na nossa mente e no nosso dia a dia enquanto comunidade. Para quem nos visita aqui pela primeira vez, isso aqui é a gente chama de GA, um grande ajuntamento, onde nós nos reunimos publicamente, aos domingos, pela manhã, à tarde. Amanhã à noite nós estaremos reunidos também como comunidade lá na Beira-Mar, um local onde a gente, lá no anfiteatro, que nós chamamos do Sal, é também um ajuntamento desta comunidade, e às quartas-feiras à noite, e assim nós nos reunimos com grandes ajuntamentos, mas também nos reunimos de casa em casa, através de grupos de relacionamento, lugares ou locais onde nós nos reunimos como grupo para interação, para a gente poder abrir o coração, falar da palavra de Deus, conhecer melhor uns aos outros e compartilharmos aquilo que Deus vai nos ensinando na caminhada do dia a dia, à medida que a gente medita na palavra dele. A igreja é um fenômeno singular, porque ela é um fenômeno comunitário. Nós somos corpo. Jesus nos chama para vivermos família e corpo. É exatamente o oposto do isolacionismo, do ostracismo, dessa coisa mais egoísta, mais isolada. Aliás,
Eu posso dizer, até falando de líderes e liderados, que a maior fábrica de escândalos entre líderes, pastores, os que se dizem apóstolos, é o isolamento. Quanto mais o indivíduo se isola, mais ele se torna suscetível ao escândalo, ao desvio de conduta. Porque nós não temos o hábito de prestar contas dos nossos atos, nós não temos hábito de compartilhar nossas lutas pessoais, e aí nós vamos ficando sem orientação, e também não ajudamos as pessoas nas suas angústias, principalmente em épocas de crise, e isso leva a pessoa a sofrer sozinho, na solidão, e por vezes desesperar da sua própria vida. Os escândalos sempre têm contornos éticos e morais, e eles brotam da nossa própria falha de caráter, que nem sempre é notada no meio da multidão. Você está sentado aí, você não sabe quem é a pessoa que está à sua frente, nem do seu lado direito, a não ser que seja um familiar ou alguém muito próximo. Mas invariavelmente, no meio da multidão, nós conseguimos ainda permanecermos isolados, sozinhos, sem contato, sem conhecer e sem se dar a conhecer. Há pessoas que gostam da multidão, porque na multidão a pessoa se isola. Então esses escândalos que têm contornos éticos e morais não são freados. Como não temos a quem prestar contas, não temos alguém com permissão e proximidade suficiente para fazer perguntas difíceis, cruciais, que poderiam impedir a loucura que acontecia em Israel na época dos juízes, cada um fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Crucial isso. Como diz o texto bíblico, ninguém vive para si, ninguém morre para si mesmo. Nenhuma decisão que eu e você tomamos tem implicações só para o indivíduo, para uma pessoa. Qualquer decisão que eu tome, qualquer decisão que você tome, implica pessoas que estão ao seu redor. Às vezes filhos, esposas, maridos, funcionários, amigos, vizinhos. Decisões são tomadas e acabam envolvendo família, empresa, trabalho, várias pessoas. O texto de Hebreus, por exemplo, lá no capítulo 10, verso 24, nós não temos esse texto aí, que eu acrescentei depois. O texto diz assim: considerem uns aos outros, e incentivem uns aos outros ao amor e à prática de boas obras, de fazer o bem, de fazer o que é certo, de ter compaixão. Mas a tomada de decisão nem sempre é fácil na nossa vida. E é exatamente por isso, a gente está tomando decisão todo o tempo, é que nós precisamos de pessoas ao nosso redor com sabedoria, com abertura, para nos ajudar, indicando o caminho, um parceiro de prestação de contas. Quem aqui faz o Celebrando a Restauração, os 12 passos, sabe que nós temos um parceiro de prestação de contas. Às vezes chamamos a madrinha, o padrinho. Alguém com quem a gente pode sentar e abrir a vida, e fazer um inventário moral, e contar abertamente. Não é necessariamente alguém que vai nos aconselhar, mas alguém que vai nos ouvir. Por isso Tiago 5,16 diz: confessem os pecados uns aos outros. A cura quando a gente faz isso, quando a gente abre para o outro a nossa fraqueza, a nossa luta, às vezes ainda no início, sem medo de ser censurado, sem medo de ser preterido,
sem medo de ser escanteado, só porque abriu e falou de uma fraqueza. Eu publicamente aqui tenho falado com vocês até em termos de ilustração, né? Que outro dia eu quase matei o gato. Aí fica a gente me perguntando, pastor, o senhor ia matar o gato mesmo? Você está achando que eu sou um anjo, é? Eu estou dizendo a verdade, eu ia matar o gato. Sim, como eu iria matar a barata, né? Mas a barata merece, o gato não, né? Então, quando você abre o coração, por isso a gente vem aqui à frente dizendo, eu sou fulano, né? Estou num processo de restauração, lutando com isso, com aquilo. Por isso essa igreja nunca escondeu as deficiências da sua liderança, os momentos de luta, os momentos de depressão, os momentos de loucura até, coisas profundas, às vezes horrendas, que foram confessadas aqui deste púlpito e de outros lugares onde nós nos apresentamos como igreja. Porque nós precisamos, Jesus deixou na sua palavra uma orientação de que nós precisamos abrir o que tem aqui dentro, uns aos outros. Não necessariamente a um padre, a um pastor, a um sacerdote, a um apóstolo ou um bispo, como se esta pessoa tivesse algum poder de lhe perdoar ou de lhe curar. Não, não. É qualquer pessoa que tem amor no coração para lhe ouvir. O parceiro de prestação de contas não é um vigia sobre nós, mas alguém que reforce o nosso desejo de não nos tornarmos vulneráveis quanto à nossa integridade, a fim de que a gente não comprometa o bom nome de Jesus. E a fim de que a gente ofereça para esta sociedade adoecida em tantos aspectos, principalmente emocionalmente falando, uma alternativa, um lugar seguro, um porto seguro. A solidão, gente, é um perigo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Organização Mundial de Saúde fez uma estatística, e eu acho que 2 anos atrás, chegou à conclusão que a cada 40 segundos alguém está tirando a sua própria vida. A cada 40 segundos alguém está se suicidando. Eu acho que a aceleração da crise, principalmente num país como o Brasil, nos faria pensar que talvez hoje a cada 15 segundos, a cada 10 segundos, alguém está tirando a sua própria vida. Alguém pula de um prédio, alguém pula dentro de um shopping center, alguém sobe numa antena, alguém se joga debaixo de um carro, alguém toma comprimidos para morrer, porque não suporta o peso do fardo, da solidão. Por isso Eclesiastes 4, 9 e 10 diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Essa sensação de se sentir sozinho nas lutas, na dor, no abandono, na traição, na queda, no erro, no vício, faz-nos, mesmo estando no meio de muita gente, solitários, sofrendo a dor da solidão. Quem aqui já não passou por isso? É real. Qual é a nossa prioridade? O que é que nós podemos fazer enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja de Jesus Cristo? Nós temos 2 saídas bem simples, e eu quero trabalhar esses 2 aspectos. A primeira é buscar ajuda em Deus. É reconhecer que há alguém além desse plano horizontal, visual, material.
E o Evangelho e a Igreja de Jesus, ela é basicamente isso, ela te leva, ou seja, o Evangelho te leva à busca da espiritualidade, de uma conexão com um ser superior que está além daquilo que nós enxergamos de forma visível. Mesmo duvidando às vezes, mesmo não tendo um relacionamento pessoal, há no ser humano um espaço, um lugar para admitir a existência de algo mais além disso, que é material. Então, a cura para a solidão, a cura para o desespero da própria vida, a cura para o peso do fardo que nos faz sucumbir, é em primeiro lugar a busca de um relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Mas existe um outro aspecto, é que esse próprio Deus maravilhoso se materializou, porque Ele não nos criou como seres isolados, mas na dependência uns dos outros. Por isso a família é tão crucial, o grupo de amigos é tão crucial. Porque Deus não nos fez para vivermos de forma isolada. A igreja é um corpo, uma família, um ajuntamento de pessoas. Porque não existe essa coisa de que você vai seguir Jesus, só você e você mesmo e acabou. Porque o amor pressupõe o outro. Você diz que conhece a Deus e não se deixa amar e não ama, você não conhece a Deus. O Evangelho pressupõe isso. Então, um aspecto é a busca pelo relacionamento com Deus, o outro aspecto é a conexão com o meu próximo, o meu irmão, o meu parceiro de prestação de contas. Nossa prioridade é buscar apoio em Deus, na palavra de Deus, na sua presença, no reconhecimento de que o Espírito de Deus mora em nós, é real. Por isso nós podemos crer nas suas promessas. Ele disse ainda, o salmista disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo no vale da sombra da morte. Mateus 28, ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo, o apóstolo Paulo, ele demonstra a importância dessa presença divina que tem que ser priorizada. Atentem isso. Aqui tem uma lição importante. Paulo minimiza, lá no final da sua carreira, ele chega a minimizar, ou seja, ele chega a falar que os amigos o abandonaram. 2 Timóteo 4, 16 e 17, olha que texto profundo. Na minha primeira defesa, disse o apóstolo Paulo, ninguém apareceu, para quê? Para me apoiar. Paulo está dizendo o que você diz toda hora. Quando eu mais precisei, ninguém me ajudou. Quando eu mais precisei, ninguém me apoiou. Quando eu mais precisei... Só que o apóstolo Paulo não para aí. Ele ainda diz, ele aprofunda a crise quando ele diz, todos o quê? Todos me abandonaram. Mas olha o que ele diz, que isso não lhes seja o quê? Cobrado. Acho profunda essa palavra do apóstolo Paulo. Que isso não lhe seja cobrado. Mas olha o restante do texto. Mas o Senhor, o quê? Permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Que texto, que reflexão. Se nós pudéssemos aqui parar para fazermos um mapa aqui, o que é que Deus está nos dizendo? É
que quando nós passamos por dificuldades na vida, quando nós passamos por desilusões, quando nós nos decepcionamos com situações da vida, com pessoas, e às vezes passamos por reveses financeiros, às vezes desilusão num relacionamento, por vezes os negócios andaram para trás. Nós ouvimos um testemunho hoje de manhã, o irmão Simão, que foi batizado, falando da sua luta, descrente, a esposa evangélica, e ele lutando, seus negócios foram à bancarrota, e ele perdeu o sentido de tudo, ia destruindo a casa, destruindo a família, destruindo a sua própria vida. Quando a gente chega nesse ponto, a gente procura apoio nas pessoas e nem sempre encontra. Por que não encontra? Porque além do meu fardo, cada pessoa carrega também o seu próprio fardo, a sua própria luta. O apóstolo Paulo aqui nos dá uma lição de maturidade. Antes da gente passar para a busca do parceiro de prestação de contas, nós temos que primeiramente nos colocar diante do Senhor para pensar como Paulo pensou. Olha, na minha primeira defesa, ninguém ficou do meu lado. Todos me abandonaram. Mas ao invés de criar um sentimento de rancor, de ódio, de acusação, que é o que normalmente nós fazemos. Você já ouviu aquele discurso? Se tivessem dado atenção para minha filha, para o meu filho, para o meu irmão, para o meu marido, para o meu pai, para a minha mãe, eles não teriam abandonado a fé, eles não teriam ido para o mundo, ele não teria morrido, ele não teria se suicidado. Ou seja, a gente está sempre procurando um culpado da história. Paulo tinha maturidade suficiente para dizer assim: eles me abandonaram, eles não estavam lá, mas eu não quero lançar isso na conta deles. Ou seja, não cabe no meu coração nenhum rancor, porque a despeito do fato de que todos me abandonaram, eu preciso celebrar o fato de que o Senhor jamais me abandonou. Eu estava só, eu não estava só, Ele estava comigo lá. Eu estava no leito de dor, o Senhor estava comigo, no perigo, na hora do sufoco, na hora em que eu estava cometendo os piores dos erros da minha vida, as piores loucuras, as piores besteiras. A exemplo do que eu contei para vocês rapidinho aqui, 2 ou 3 instâncias na minha vida, eu vejo isso todo o tempo, em que quem me freia não são as pessoas, não tinha ninguém por perto, mas o Senhor estava ali. Eu considerei a sua presença, reconheci que Ele estava ali, e confrontado com a palavra dEle, a presença dEle, a personalidade e o caráter de Deus, a natureza do meu Jesus, aquilo que Ele fez por mim, quando eu considerei tudo aquilo, eu não tinha outra alternativa senão recuar e dizer: Senhor, obrigado pelo teu apoio. Então, em nome de Jesus, eu queria que você começasse por aí. Aceite o fato de que Deus nunca nos abandona. Nunca. Essa semana eu também fui convidado para assistir um filme que foi o lançamento aí daquele livro A Cabana, que aí virou filme, né? Eu fui lá. Então, o que eu vou dizer aqui, eu sempre tenho que fazer isso, porque tem uns indivíduos que eles ficam de plantão com a caneta na mão e o caderno, para ver se o pastor vai apoiar um negócio que eles acham que é heresia. Como eu já estive do outro lado e minha cabeça funciona assim, eu me adianto para dizer: atenção, críticos, achem outra coisa para fazer na vida. E aprendam o que Paulo disse: examine todas as coisas e retenha aquilo que é bom. Um filme não pode prestar, é feito por seres humanos.
Mas há de haver algo de bom num filme. Há de haver algo de bom num livro. Há de haver algo de bom numa pessoa que não tem Jesus. Há de haver algo de bom na natureza, numa música. Há de haver algo de bom em algum lugar. Se você não tem segurança daquilo que é correto e verdadeiro na sua vida, você é como criança que não pode ser exposta a nada, porque você vai ser contaminado rapidinho. Mas nessa comunidade aqui, a gente não cria bebezinho na fé. A gente gosta de fazer das pessoas amadurecidas na fé. Elas sabem identificar. Sabe como é que você sabe identificar a nota de $1 falso? Sabe como é que você identifica uma nota de dólar falso? Estudando a nota verdadeira. Quem se torna especialista naquilo que é real e verdadeiro, quando vê o xing-ling, logo diz: presta não. Quem se especializa em ficar estudando o xing-ling, ele passa a vida estudando, porque o diabo ele muda de tática. Os produtos são tantos no mercado que você não dá conta, você não vai conseguir distinguir, porque cada dia tem um negócio diferente. Mas quando você aprende a distinguir o que é verdadeiro, quando você conhece Jesus, a palavra de Jesus, o amor de Jesus, a onipresença, onisciência, onipotência de Jesus, você não tem problema de identificar aquilo que está errado. Então, antes de você criticar a cabana, ou a casa, ou a oca, ou a tenda, meu irmão, perca tempo com isso não. Porque esses são os mesmos indivíduos que assistem outras coisas, que talvez tenha coisas tão ruins quanto ou pior, e engole um elefante para se engasgar com a formiga. Então, só para dizer assim, né? Eu achei legal o filme. Tem coisa lá que eu dei risada. Eu disse, como é que pode? Isso aí não tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver, né? Não vou contar o filme. Mas para dizer para vocês assim, ó, é interessante a argumentação feita naquele filme em relação à realidade da presença de Deus na vida do indivíduo. O cara tem que se isolar, ir lá para um canto, sozinho, isolado, e lá ele vai ter o entendimento da presença de Deus, do jeito mais esdrúxulo, mais estranho possível. Mas, no fundo, é a realidade. Você entra no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto e Deus lá está. Você foge para um lugar, você vai para bem longe, Deus lá está. Então, não importa o que você esteja passando, não importa o peso do teu fardo, não vale a pena desistir da vida, porque desistir da vida é negar a existência de Deus e o propósito dele para você aqui e agora. Não desista. Deus dará um jeito de te chamar a atenção e de dizer para você que Ele é suficiente. Que o que te faz viver não é o que você perdeu, o que você tinha e agora não tem. Em nome de Jesus, não é isso. Nós somos indivíduos de um outro planeta, porque a gente deixou os ídolos que se constituíam na nossa razão de viver, dinheiro, trabalho, casa, carro, diploma, futuro, aposentadoria, tudo isso aí. Saúde. Nós um dia fomos chamados a abrir mão dessas coisas boas que se tornaram nossos ídolos,
nossos postes ídolos, nossas muletas de existência, aquilo que dava significado à nossa existência, meu carro, minha casa, minha beleza, minha cutis, meu cabelo, meu corpo, e de repente quando o negócio deforma e muda, e já não é, você perde o referencial. Um dia Jesus nos chamou para a gente abandonar esses ídolos e olhar só para Ele e dizer: o Senhor é a única razão da minha existência. Amém? Quer eu tenha, quer eu não tenha, quer eu possua, quer eu não possua, não importa. Nossa prioridade é Ele. E eu quero pedir a esta igreja, em nome de Jesus, jamais cobre alguém de algo que não lhe foi feito, como se isso fosse a razão da tua derrota, da tua tristeza, ou coisa do tipo. Gravem essa palavra do apóstolo Paulo: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para ajudar. É real. Todos me abandonaram. Sim, é real. Mas ele disse que isso não lhe seja cobrado. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Então nós temos que aprender a usufruir e reconhecer o encontro como a nossa razão maior de viver, a presença de Deus. A gente tem que parar de agir como uma criança, com medo do escuro, quando o Pai está bem ao lado. Deus está dizendo todo tempo para a gente: eu estou com você, eu estava com você. Por que você teve medo? Medo de quê? Às vezes com coisas bobinhas e fúteis, né? Amanhã de manhã, quando der umas 4:30 da manhã, eu vou lá para a beira-mar. Aí chego lá na beira-mar, minha mulher vai correr, eu ponho a touquinha, o óculos, um pé de pato, e quando está chovendo, ninguém, só a água. E eu vou nadar dentro do mar, 2 quilômetros. 2 quilômetros nadando. Por que a pessoa me pergunta se eu tenho medo de tubarão? Hã? Você não tem. Peraí, o que é que me faria resolver o problema do tubarão, se ele resolvesse me visitar? Nada. Eu olho para cima, oro ao meu Deus, se tiver pessoas comigo, legal, são amigos, eu gosto de andar em bandos, mas se não tiver, Ele continua sendo presente, Deus, na minha vida. Eu não estou pedindo para você ir na beira-mar testar a sua fé lá, mas de vez em quando eu bato a mão numa coisa que não é sujeira. De vez em quando eu vejo a cabecinha de uma tartaruga subindo e descendo. De vez em quando eu vejo uma barbatana de um golfinho. Se for mais branquinha, parece com um tubarão. E aí dá um frio na barriga e eu digo: Deus, é agora? Nós temos que aprender a viver na presença de Deus, gente. Porque é isso que lança fora o medo. É isso que tira da gente o medo da derrota, o medo da dívida, o medo de quebrar, o medo de não ter mais a mesma reputação, o medo de não ser mais reconhecido, o medo de não ser mais o super-herói, o medo de não ser mais o indivíduo rico, o medo de não ser mais a pessoa que compra no shopping, porque agora ele tem que comprar lá no centro, no mercado São Sebastião. Porque ele tem que sair lá da Dom Manuel e ir para Messejana. Mas ele tem medo disso. Ajustar a vida financeira é uma loucura, porque é sinal de status, é sinal, eu não posso viver sem isso. Não diga isso. Diga: eu não posso viver sem o meu Senhor Jesus. Hein?
Entende? São lições simples da palavra de Deus. Mas vamos para um outro aspecto aqui, certo? Primeiro vamos aprender a andar na presença de Deus. Amém, igreja? Abre a palavra todo dia de manhã. Deixa Deus falar com você pela palavra. Não abra mão. Nós seremos só meia dúzia aqui, mas meia dúzia de homens e mulheres que andam na presença de Deus. Será suficiente para provocarmos uma mudança real, para Deus nos colocar em lugares-chave nesta sociedade e vermos a transformação de vidas, de estruturas nesta nação. Pessoas que andam na presença de Deus. Contudo, quando Jesus esteve aqui, no momento de extrema angústia, ao sentir o peso do pecado que não era dele, ele exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele foi perfeitamente humano naquela hora e se sentiu desamparado. Olha, ele sabia que Deus não o havia abandonado, mas naquele momento, Deus Pai teve que virar as costas para o Filho e se apresentar como Deus, o juiz. Se esse filme não der certo, eu vou inventar um filme. Acho que Deus Pai mudou, agora é Deus juiz. É assim? É como Deus se apresenta. Pensa na figura. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, ele é o Filho amado em quem Deus tem prazer, Deus Pai se tornou Pai. Essa é uma demonstração de uma figura que tem relação com o ser humano. Quando a ideologia de gênero acabar com tudo isso, talvez ninguém vai saber mais o que é pai. Mas nós continuaremos dizendo que Deus é criador, Ele gera e cuida como um pai, Ele ama como um pai, e o amor do Pai eterno é incondicional. Mas naquele momento, Deus teve que virar as costas como Pai e se tornar o juiz, a fim de julgar o meu e o seu erro nas costas do inocente Jesus. Mas naquela hora ele grita. O que eu quero dizer para você é que não é proibido gritar, não é proibido dizer que dói, não é proibido abrir suas fragilidades para o Senhor. Jesus não só fez isso em oração, ele gritou tão alto que as pessoas achavam que ele estava chamando Elias. Ele foi perfeitamente humano e naquela hora se sentiu desamparado por levar sobre si um fardo que não era seu. Nós também carregamos um fardo, nós também sentimos o peso nesse mundo. Só que os fardos que nós carregamos não são fardos de outros, são os nossos próprios erros, transgressões, vícios, falhas de caráter, inquietações, medos, inseguranças, complexos. Muitos dos quais já marcaram nosso corpo, marcaram nossos neurônios. Hoje pela manhã um amado irmão veio me falar sobre um sentimento de tristeza no seu coração. E ele estava preocupado para saber se era algo espiritual. Mas na medida que ele foi conversando comigo, como um irmão amado, com um pouco de discernimento, eu pude simplesmente falar do meu testemunho. Meu irmão, eu nunca deixei de ler a palavra de Deus, eu nunca deixei de amar Jesus, eu nunca deixei de estar entusiasmado pelo Senhor. Sinto muito. Mas um dia o médico olha para mim e diz: você está depressivo, você está com depressão. O que é que eu faço? Oro mais? Eu disse: não, você tem que tomar um remedinho aqui. Porque a sua luta e os embates que você está tendo
estão, de certa forma, mexendo com o seu emocional, mexendo com os seus neurônios, e você está reagindo como uma pessoa com um quadro depressivo. E isso desequilibra a química aqui dentro. E Deus deu ao homem sabedoria para entender isso aí. Tem duas maneiras de resolver isso, né? Ou você dá um mata-leão, que o cara fica bobado, espumando pela boca e não sabe mais nada do que está acontecendo. É muito parecido, às vezes, com a cachaça, que o cara toma todas e aí não sabe nem o que está havendo, cai pelas tabelas por aí. No outro dia ele volta de novo, o mesmo problema. Ou um médico consciente vai lhe examinar e dá o remédio na dose certa, do jeito certo. Ele diz: tome isso aqui 6 meses. Eu, pastor. Então, naquele momento, eu tomei por 6 meses. Depois, quando passou os 6 meses, que eu já estava, rapaz, pense que o negócio é bom. Me deixou ligadão assim, né? Legal. Eu amo Jesus, mas é bom quando você não fica irritado com os outros, não é não? O nervo à flor da pele, já viu isso aí? Eu sinto, nervos à flor da pele. Eu mato o gato e o dono do gato. Eu vou contar uma particularidade aqui. Meu amado irmão Plauto, que é um especialista em segurança pública, coronel, historiador, né? Ele descobriu que o primeiro presidente do Brasil chamava-se... Descobriu não, né? Ele leu a respeito e fez uma pesquisa. O primeiro presidente do Brasil chamava-se Prudente de Moraes. E teve uma circunstância lá que acho que o vice teve que assumir. E o vice contratou um indivíduo para matar o presidente, que é para ele assumir, certo? Aí o camarada foi fazer o serviço, matou o ajudante do presidente, feriu o presidente, não conseguiu matar. O nome do cara, bispo. Plauto. Eu acho que era um sergipano daquela região, dos meus avós, bisavós, tataravós. Então, se você não estiver em sintonia perfeita com o Senhor, e porque nós estamos num corpo frágil, o nosso corpo vai sofrer coisas que precisam talvez de um equilíbrio. Não é necessariamente espiritual. É o seu próprio fardo da idade, da luta, do desgaste de anos. E de repente, então, você recebe uma ajuda, sai da crise, retoma novamente o seu condicionamento e Deus lhe conduz. Então, Jesus tinha o fardo de cada um de nós. Nós carregamos os nossos próprios fardos. E somos socorridos pelo milagre da salvação, da restauração, pelo poder da palavra. E o Deus que nos ensina a caminhar em vitória. Agora vem aqui, ó. O que Gálatas 6 diz? Eu vou fazer um resumão aqui. Gálatas 6 diz que nós temos que cumprir a lei de Cristo. A lei de Cristo é o resumo de toda a lei, é o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo, ao irmão, como se fosse você. Então o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, ele está dizendo assim: meu irmão, presta atenção aí. Você que anda no Espírito, que é guiado pelo Espírito, se você flagrar, se você perceber um irmão que está andando fora da vontade de Deus, errando o alvo divino para a vida dele, seja em que área da vida for, ele diz: você que é guiado pelo Espírito, corrige esse irmão, ajuda esse irmão, sara esse irmão. O termo grego ali é o mesmo termo que se usa quando o ortopedista põe o osso na junção correta e espera o tempo de consolidação. Paulo está dizendo aos Gálatas, está dizendo para mim, está dizendo para você: a nossa fonte maior de alívio é o Senhor.
aquele que nunca nos abandonará é o Senhor. Ele é capaz de intervir na minha vida de forma miraculosa, mas Ele também usa pessoas para me abençoar, para me ajudar, para me corrigir, para me direcionar, redirecionar a minha vida. Então Ele está dizendo não apenas que eu devo ser um paciente da restauração da vida do outro, mas Ele está dizendo que eu devo ser um agente disso. Então, ao invés de você achar que hoje à noite você sai aqui dizendo, finalmente eu vou ter um time para cuidar de mim. Não. Finalmente você receberá do Espírito de Deus a incumbência de prestar atenção em quem ao seu redor precisa de ajuda. E você deve ir lá, corrigir esse irmão, ajudar esse irmão, sarar a ferida, aquilo que está dolorido, com espírito de mansidão, em amor, não como juiz, não como justiceiro, não com dureza, mas com espírito de amor. Então olha que lindo o que esse texto diz. Aliás, às vezes eu leio alguns versículos da Bíblia que Deus diz assim, né? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Como assim? Claro que o Senhor me acolhe no sentido de que Ele vai cuidar da minha alma, vai cuidar do meu espírito, vai cuidar do meu corpo, vai cuidar da minha vida, mas Ele vai providenciar pessoas que vão me ajudar nessa caminhada. E nós somos esses agentes. Diretamente, Deus é pai dos órfãos e das viúvas, mas indiretamente, Tiago diz que a religião pura e sem mácula para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Irmãos, como é que eu cumpro a lei de Cristo? Não faça como Caim. Onde está Abel, teu irmão? Caim diz, sou eu acaso tutor dele? Claro que é. Ele é teu irmão, ele é parte do teu corpo. Um grupo de relacionamento deve ser um grupo em que as pessoas se preocupam umas com as outras. E eu quero sugerir que você procure alguém dentro do seu grupo de relacionamento a quem você possa prestar contas, falar das suas lutas, compartilhar pedidos de oração. Não precisa necessariamente ouvir uma palavra, uma conduta, um versículo bíblico. O CR nos ensina isso demais, porque um grupo de partilha não é um grupo onde tem um professor, a cada problema ele vai com um versículo em cima e já bate na cabeça do indivíduo para ele corrigir o problema. Nós estamos muito acostumados com isso. Nós temos especialistas em textos bíblicos para aplicar na vida do outro e corrigir implacavelmente, quando muitas vezes o indivíduo não precisa de um texto, ele precisa de um abraço. Entende? Primeiro abraça, depois você dá o texto. Jesus não saiu distribuindo Deuteronômio, Números, Levíticos, ele não saiu fazendo isso. Ele se encosta na mulher samaritana, ele pede água, ele fala de poço, ele conversa com ela, ele pergunta sobre a família, ele tem relacionamento com aquela pessoa. Só depois ele vai trazer o princípio do verdadeiro adorador para a vida daquela mulher. Às vezes Jesus cura e não diz nada. Às vezes Jesus ampara e não tem uma palavra sobre o Velho Testamento, sobre o que ele acha que está errado ou está certo, não importa. Às vezes ele cura o indivíduo por causa da fé do outro. Nós temos que abrir mão disso e aprendermos a sermos solidários com as outras pessoas, apenas ouvindo, apenas abraçando, apenas olhando nos olhos e dizendo, fala. E a cura começa a passar quando aquela pessoa descarrega, fala.
Se você tem uma palavra e ela vem de Deus, dê essa palavra. Se é um conselho pessoal, diga: eu pessoalmente digo isso. Se é uma orientação da palavra de Deus, olha, vem cá, eu quero te mostrar como a palavra de Deus nos orienta nesse tipo de coisa. Contentamento. Mas a maioria omite ou se omite, não se importa no estilo de Caim. Então Paulo está dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, corrige, trata. E não ache que você está livre do mesmo pecado. E Paulo ainda vai dizendo: faça com espírito de brandura. E depois ele diz: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Lembre-se sempre da sua fragilidade. O irmão caiu naquela área. Não o censure com dureza, porque você não caiu naquela área. Porque a grande verdade é: você também cai em outras áreas. Se você vai com espírito de brandura e ouve aquele irmão e o ajuda naquela luta, mesmo que você tenha também outras áreas, haverá cura. Porque o teu espírito é aquele que diz: eu também sou frágil, eu também preciso de ajuda. E aí o Senhor vai operando. Porque se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então cada um examine seus próprios atos, e aí sim poderá orgulhar-se de si mesmo, sem qualquer comparação com outras pessoas. Cada um deve levar a sua própria carga. Amém? Então, nada de isolamento. É a doença do século. Nada de carregar os fardos. Deposita nos braços do Senhor Jesus em primeiro lugar. E busque um parceiro, uma parceira de prestação de contas. Para ser o seu ouvido. E se coloque como ouvido de alguém também. Nunca queira só receber. Dê, acima de tudo, do seu tempo. Então esse é um estímulo que eu quero deixar aqui para essa comunidade, nos GRs, nos PGs, onde quer que você se encontre, qualquer que seja a nomenclatura que você queira dar, em nome de Jesus, que a palavra de Deus seja o centro, que Jesus seja o centro, que Ele seja o teu alento, teu alívio, e que você possa se oferecer como alento e alívio para aqueles que estão sofrendo ao redor. E por favor, em nome de Jesus, igreja, tem milhares morrendo ao nosso redor, porque não conhecem o amor gracioso de Jesus, o perdão de Jesus, a reconciliação que há em Jesus. Não vamos guardar isso para nós mesmos. Vamos amar o perdido. Como perdido, fomos um dia e Ele nos buscou, nos encontrou e nos achou. Vamos ajudar uns aos outros, para o bem do corpo de Cristo, para o bem do meu irmão em Cristo. Vamos orar. Ah, Senhor, que palavra, que situação essa de Paulo. Às vezes é assim como nós nos sentimos, até que o vento do Teu Espírito sopra sobre nós e nos faz lembrar que o Senhor está, que o Senhor é, que o Senhor não falha, o Senhor não falta, o Senhor não nos abandona.
Glórias ao teu nome, Jesus. Porque nós adoramos um Deus vivo, real, presente, verdadeiro. Um Deus que fala, que se manifestou. Um Deus com quem podemos andar todo o tempo, em todo lugar. Um Deus de cuja presença nós não podemos fugir em nenhum momento. Um Deus que repetidamente diz que nos ama. Glórias ao teu nome, Senhor. Continua cuidando da tua igreja, do teu povo, Senhor, e nos fazendo sensíveis uns aos outros. E continua fazendo desta igreja um abrigo para aqueles que estão no vendaval, pensando em tirar a vida, Senhor, sem nenhuma razão para viver. Traze o Senhor aos bandos. Nós queremos ser os instrumentos de resgate, para que a tua igreja, Senhor, seja a glória do teu nome, do teu Filho Jesus, que veio com esta missão, buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor.